Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai fazer uma aula de matemática financeira para o Banco do Brasil sobre o sistema Price. Então, bora lá? Vamos ver então o que fala o sistema Price. No sistema Price, as parcelas são todas constantes, ou seja, as parcelas são todas iguais. Vamos supor aqui que eu tenha a linha do tempo e no tempo zero eu tenha 3 aqui empréstimos, 3 parcelas de R$500, sendo que eu peguei R$1.000 emprestado. Então, é isso que fala a tabela Price. Eu pego R$1.000 e vai dividir em 3 parcelas iguais. As parcelas são constantes, quer dizer que as parcelas são iguais. No exemplo, então, o valor de R$1.000 foi dividido em 3 parcelas iguais de R$500. Olha só o perfil de cada parcela no sistema Price. O que acontece? A amortização ela vai ser sempre crescente e o juro na tabela Price vai ser sempre decrescente. Então a amortização é crescente e o juro é sempre decrescente. Perceba que tem 2 parcelas em cada uma. Vai ter a amortização e o juro. Se eu pegar a amortização e somar com o juro, vai gerar a parcela. Então, a amortização mais o juro será equivalente à parcela. Então, olha só, o sistema Price tem uma fórmula e a fórmula é a seguinte: o V é o valor financiado, o P é o valor das prestações e I é a taxa de juros, N é o número de períodos. Então, a fórmula é P igual a V vezes 1 mais I elevado a N vezes I sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto muito de usar essa fórmula, mas como todas as questões que estão no meu canal não têm a fórmula, eu vou decidir hoje usar a fórmula para mostrar para vocês como se usa a fórmula. E aí você fica com 2 resoluções. Então, olha só. A primeira questão seria a questão 26. A questão 26, ela diz o seguinte, questão do Banco do Brasil. Para verificar o saldo devido de seu financiamento de R$8.000, um cliente percebeu que, após a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando o seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrado nesse financiamento? Para eu saber a taxa de juro, eu tenho que saber quanto que é o juro. Eu mostrei para vocês que a parcela é a mesma coisa que o juro mais a amortização. Então, o valor da parcela é R$ 1.726,93. Então, R$ 1.726,93 é igual. O juro é igual, é o que eu quero saber, mais a amortização, que é R$ 1.518,93. R$ 1.518,93. Se eu passar esse cara para o primeiro membro, nós teremos 1.726,93 menos 1.518,93 seria igual a todo o juro obtido. Então, fazendo essa conta, 1.726,93 menos 1.518,93, nós obteremos 3 menos 3 dá 0, 9 menos 9 dá 0, 16 menos 8 dá 8, 2 menos 2 dá 0, 7 menos 5 dá 2 e 1 menos 1 dá 0. Portanto, o juro será equivalente a
R$ 208. Só que ele quer a taxa de juro. E a taxa de juro é sobre o saldo devedor. Portanto, a taxa de juro seria equivalente a 208 dividido por 8.000. 208 dividido por 8.000. Se eu for fazer essa continha, 208 dividido por 8.000, vamos fazer aqui no cantinho. 208 dividido... Opa, aqui não vai dar certo. Aí, dividido por 8.000, tá? Não dá para dividir, então o que eu faço? Empresto um zero, fica 0, ainda não dá para dividir, empresto mais um zero aqui. Esse número dividido por esse vai dar 2. 2 vezes 0, 0 para 0, 0. 2 vezes 0, 0 para 0, 0. 2 vezes 0, 0 para 8, 8. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4. Ainda esse cara não dá para dividir, então vai ficar 48.000 dividido por 8.000, que dá 6. Portanto, o juro será equivalente a 0,026. E isso aí será a mesma coisa que 2,6%, né? Porque é a mesma coisa que 2,6 sobre 100. Então, 2,6% corresponderá à alternativa E. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Vai falando aí para mim. Fácil, médio ou difícil, hein? Bora lá! Então, olha só, essa questão caiu no Banrisul. Diz o seguinte: o empresário pegou um empréstimo de R$500.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês, no sistema de juros compostos. Após 6 meses sem pagar absolutamente nada do empréstimo, resolveu renegociar a dívida com o banco, que lhe concedeu um desconto de 10% sobre o saldo devedor, financiando os 90% restantes em 24 prestações mensais iguais, ou seja, sistema Price, com a primeira a ser paga um mês após a data da renegociação, a uma taxa de juros de 3% ao mês. O valor da prestação mensal em milhares de reais que o empresário devedor vai pagar nessa nova negociação é de aproximadamente... Então vejamos, olha só, R$500.000. R$500.000. Ele não pagou nada, essa é a data 0. Então tem a data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 e data 6. Mas o que aconteceu aqui? Ele não pagou absolutamente nada. Então, o que vai acontecer com essa dívida? Essa dívida vai funcionar como um juro composto de 6 meses. Então, nós teremos o seguinte, um montante, né? Qual é o montante da dívida? Capital, vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, o montante é o que eu quero saber, é igual ao capital, que é 500.000, vezes 1 mais a taxa é de 5%, portanto vai ser 1,05, tudo isso elevado à sexta potência. Então vai dar exatamente isso aqui, porque foi durante 6 meses. Então o montante será igual a 500.000 vezes 1,05 a sexta dá 1,34. Então, o montante seria igual a 500.000 vezes 1,34. Então, vamos fazer essa conta aqui. 1,34 vezes 500.000. Vamos ver quanto dá.
Nossa, essas continhas aí na hora da prova, hein? Ninguém merece. Vamos lá. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 3, 15. 16, 17, sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, 600 dá 67 milhões. Só que aqui, ó, o que acontece? Tem duas casinhas da vírgula. Então, eu coloco duas casinhas da vírgula aqui e ponho a vírgula. Então, esses dois zeros estão cortados. Portanto, vai ser 1, 2, 3, 670 mil. Então, era 500 mil, só que ele está devendo agora 670 mil. E aí, o que aconteceu? Na negociação, ela deu um desconto de 10%. Então, vamos pensar, ó, quanto seria o desconto? O desconto seria 10% de 670 mil. Certo? Então, o desconto seria 10 sobre 100 vezes 670 mil. Dá para cancelar aqui 2 zeros com 2 zeros. Então, vai dar 6.700 vezes 10, quer dizer que o desconto é de 67 mil. Então, na dívida, deu um desconto de 67 mil. Então, se eu descontar 67 mil desse montante, eu vou ter um novo montante, tá? Eu vou chamar de M', que é o montante novo. Então, vamos lá, ó, vai dar 0, 0, 0. E aqui, 10 menos 7 dá 3. 7 menos 7 dá 0. 6 menos 0 dá 0. Portanto, a nova dívida é de 603 mil reais. Ótimo, o que aconteceu agora? Nesses 603 mil reais, vai ser financiado em 24 prestações mensais iguais. Então, eu teria o seguinte, ó, eu teria os 603 mil aqui, na data zero, e a seguir eu tenho as parcelas. Então, ó, a parcela 1, a parcela 2 e assim vai, dando um total de 24 parcelas. Ok? Portanto, será 24 parcelas. O autor quer o valor da prestação mensal em milhares de reais. Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer pela fórmula. Olha só, não gosto muito, né? Mas já fiz de outro jeito, então vou fazer agora pela fórmula, assim você fica com duas resoluções. A fórmula é o valor financiado vezes 1 mais a taxa elevado a n vezes a taxa sobre 1 mais i elevado a n menos 1, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. A prestação, então, seria igual. O valor financiado é de 603 mil reais, portanto, vai ficar 603 mil reais vezes 1 mais a taxa. A taxa agora é de 3%. Então, vai dar 1 mais 0,03, que é 3%, pois 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,03. Então, 603 mil vezes 1 mais 0,03, quantas prestações? 24, elevado a 24, vezes a taxa, que é o 0,03, sobre 1 mais i seria 1 mais 0,03 elevado a 24 menos 1. Beleza? Então, vamos fazer essa conta. Então, o valor da parcela seria 603 mil. Bem desconfortável fazer essa conta, hein? Vezes 1,03 elevado a 24. 1,03 elevado a 24.
vezes 0,03 vezes 0,03 dividido por 1,03 elevado a 24 menos 1. Só que 1,03 elevado a 24 é 2,03. Bom, 2,03 e o autor aqui, ó, ele pede aproximadamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproximar o 2,03 para 2. Se nós aproximarmos o 2,03 para 2, nós teremos o seguinte, P igual a 603.000 vezes 2 vezes 0,03 sobre 2 menos 1. Professor, por que você aproximou para 2? Por causa do aproximadamente. Caso contrário, faria a conta exata, tá? Então, olha só, vai dar 603.000 vezes 0,06. Ao fazer essa conta, vamos ver quanto dá. Então, ó, a prestação P vai dar 603.000 vezes 0,0, ó, 2 vezes 003 dá 006. Então, 603.000 vezes 0,06. 6 vezes 00, 6 vezes 00, 6 vezes 00, 6 vezes 3 dá 18, sobe 1. 6 vezes 00 com 1. 6 vezes 6 dá 36,18 aí, né? 36,18. Porque aqui, ó, tem duas casinhas da vírgula. E se a gente colocar a vírgula aqui na casinha correta, ficaria aqui. Então, deu 36.180. E 36.180 é mais próximo de 35,6. Por quê? Porque ele quer aproximadamente. Como ele quer aproximadamente, seria 35,6. Se você usar o número exato, provavelmente vai chegar mais próximo, tá? Mas como ele falou aproximadamente, eu usei isso a meu favor. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil, hein? Essa caiu no Banrisul. E essa questão aqui é uma questão muito interessante, mas muito interessante mesmo. Ela fala o seguinte, ó. Um casal acaba de ter um filho e resolve iniciar a poupança programada para a criança. Para isso, pretende realizar 120 depósitos de R$ 1.500. Parece a tabela Price. Um em cada mês, durante 10 anos. Começando em janeiro de 2023 e terminando em dezembro de 2032. Assim, essa poupança funciona como se o casal estivesse pagando pelo sistema Price um bem em 120 prestações mensais e iguais. Considere que o investimento renda a uma taxa de juros de 1% ao mês sobre o saldo acumulado no mês anterior. Ou seja, dinheiro cresce no regime de juros compostos. Se o casal agir conforme planejado, o valor total em reais que ele terá em dezembro de 2032, imediatamente após efetuar o último depósito, será de aproximadamente... Gente, o que acontece aqui? Aqui tem uma armadilha. Uma armadilha. Qual é a armadilha? Como funciona o sistema Price? O sistema Price ele funciona o seguinte. Ele considera que você pegou um dinheiro emprestado, certo? Um montante, ele pegou o dinheiro emprestado e as parcelas serão pagas, tá? Então, parcela 1, parcela 2 e assim vai. Até a parcela 120. Perceba que o montante ou valor financiado, ele fica aqui atrás. O montante ou valor financiado, ele fica aqui atrás. E aí, o que eu vou ter que fazer?
que eu vou ter que fazer para ajustar? Eu vou ter que passar esse montante para frente. Eu vou passar ele para frente aqui, ó, 120 vezes. 120 vezes. Porque aí o montante vai ficar aqui, exatamente aqui, ó, nessa parte, que é o que eu preciso. Então, eu vou usar a fórmula, tá? Eu já resolvi no canal pela soma de PG, só que agora eu vou usar a fórmula. E olha só que surpresa que a fórmula vai nos dar. Ela diz o seguinte, que a prestação é igual ao montante vezes 1 mais I elevado a N vezes I sobre 1 mais I elevado a N, 1 mais I elevado a N menos 1, que é a fórmula, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Como o montante está aqui, ó, esse é o esquema do sistema Price. Esse é o esquema do sistema Price. Só que o montante não vai estar aqui, porque eu já não começo, né, com o valor aqui. Então, eu vou ter que passar o montante aqui para frente. Como eu vou passar 120 vezes para cá, é como se o montante ficasse multiplicado por 1 mais I elevado a N, que no caso é 120. Ou seja, a minha resposta seria essa parcela aqui. Montante vezes 1 mais I elevado a N. Antes de eu continuar, eu quero falar para você. Eu prefiro, se caísse na prova para mim, eu ia fazer por soma de PG. Eu ia fazer por soma de PG, tá? Que dessa vez estou tentando privilegiar a fórmula, assim você fica com duas soluções. Ótimo. O valor da parcela eu já tenho. O valor da parcela é 1.500. Então, eu vou colocar aqui 1.500 é igual ao montante, que é o que eu quero saber. Na verdade, é montante vezes 1 mais I elevado a N. No caso, a taxa de juros é 1%, ou seja, 0,01 elevado a 120. Tá? Lembrando que eu quero essa parcela inteira, eu vou até destacar ela do resto, tá? Seria essa parcela. Vezes a taxa, que é 1%, vezes 0,01, vezes a taxa, que é 0,01, sobre... Aqui, ó, 1 mais I elevado a N seria 1,01 elevado a 120, menos 1. Então, vamos lá. Fazendo essa continha, nós obteremos 1.500 igual ao montante... Eu vou chamar de M', tá? Porque esse montante é diferente do anterior. Então, eu vou chamar de M'. M' vezes 0,01 sobre, aqui, ó, 1,01 a 120 é 3,3, portanto, vai dar 3,3 menos 1. Então, vai ficar 1.500 é igual a M' vezes 0,01 sobre 2,3. Se eu pegar o 2,3 e multiplicar por 1.500, eu vou obter 1.500 vezes 2,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Mais 0, 0, 2 vezes 15, vai dar 3.000. Então, aqui dá 0, 0, 5, 4, 3. Ou seja, daria... Aqui tem uma casa da vírgula, então cancela, portanto, vai ficar 3.450. Então, 3.450 é igual a M' vezes 0,01. Passa o 0,01 dividindo, equivale a multiplicar por 100, portanto, dará R$345.000, que corresponde à alternativa B. Beleza, gente? Essas são as questões mais importantes do sistema Price. E não se esqueça, entre o saque e o Price, cai muito mais sistema saque do que sistema Price, tá bom? Muito mais sistema saque do que sistema Price. Gente, muito obrigado por terem assistido até agora.
Quero desejar a todos ótimos estudos. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.